Vocês desculpam aí a leitura do meu... Aquele currículo é acadêmico, né? E, na verdade, esse ano eu estou fazendo 25 anos de USP. Eu brinco lá que eu sou um produto estranho da universidade, porque eu fiz graduação na USP e 3 anos depois de formado, eu fui contratado como funcionário, especialista de laboratório. Naquela época, a gente fazia de tudo. Construía computador, gerenciava computador. Nós tínhamos, na época, alguns desafios interessantes. Provavelmente, a primeira conexão de internet, talvez do Brasil, do Estado, nasceu num teste lá no nosso laboratório em 1984. E, em 92, a gente configura o primeiro servidor web, Mosaic, na época. Mas depois eu segui minha carreira acadêmica. Eu faço concurso para professor, aí eu faço livre docência e agora eu sou titular, né? E aí eu entro numa outra fase da universidade. A minha pesquisa é na área de sistemas interativos, sistemas multimídia. E há 2 anos atrás eu constatei que eu podia servir um pouco mais à universidade, não só na área acadêmica, mas na área de gestão também. Eu tenho um trabalho que poucas pessoas conhecem, eu atuo muito na área de informática na saúde. Nós montamos um sistema nacional chamado Onconet, que é o sistema para registro de câncer, que até recentemente não era uma prioridade, agora virou prioridade, né? Presidente com câncer, ex-presidente com câncer, aí o governo constatou que câncer é uma coisa importante no Brasil, quase uma epidemia, né? São 10% da população. Fazer sistemas desse porte é uma coisa complicada. Normalmente você tem que pensar em bases de dados com capacidade superior a 20 milhões de pessoas. Bem, por causa disso, eu falei, eu preciso ajudar mais a universidade. Aí eu fiz uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer, que é assistir todos os debates políticos na campanha eleitoral da reitoria. Então eu fui lá, fui em todas, assisti tudo. E eu vi que os debates assim, eles são muito básicos, né? Eles são muito estratosféricos perto da nossa realidade. E o chato levantava a mão, fazia pergunta, e nesse processo várias ideias foram sugeridas, inclusive muitas que estão aqui na palestra, né? Vocês me desculpem, porque eu estou assim com os dados muito fortes da USP. Até porque eu coordeno o programa Cloud Computing da Universidade de São Paulo. Agora, a gente pode fazer as proporções e entender que, como nós somos praticamente instituições gêmeas, muitos dos argumentos e muitos dos números que eu estou apresentando aqui, numa simples conta de regra de 3, podem ser generalizados, tanto para a Unicamp quanto para a Unesp. Bem, ICT, tecnologia de comunicação e informação e ranking, né? Bem, é a pergunta que todo mundo quer ter hoje, né? Principalmente na área de educação. É um problema extremamente interessante. Nenhuma grande organização consegue dimensionar o que eles chamam do retorno do investimento informático. A Unicamp não sabe, a USP não sabe. O que ela sabe é que ela gasta muito com informática. Na USP, nós somos 850 funcionários. Aqui na Unicamp, me foi dito que nós somos aqui 450. Ou seja, do total do corpo funcional dessa universidade, nós somos uma parcela. O negócio da universidade é conhecimento, e o conhecimento gera o ranking, né? Mas qual conhecimento? O desempenho da universidade na área educacional, no ensino? O desempenho da universidade na área de pesquisa? O desempenho da universidade pública fora dos muros da universidade? Somos uma universidade pública, não podemos ficar em Torre de Marfim. Então, o que a sociedade espera de nós? É muito difícil quantificar isso. Faculdades de negócios, escolas de administração, têm verdadeiros departamentos para entender como investimento em informática traz retorno. Agora, é o foco da década.
Todas as organizações semipúblicas que se preocupam com a educação, como a Unesco, o Fórum Econômico Mundial e vários governos, querem e precisam saber qual que é o retorno de investimento da TI. Especificamente, as universidades públicas paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, elas têm uma outra dificuldade, que além delas serem um setor de atividade educacional bem financiado, quando comparados com outros setores de investimento na educação do Brasil, a sociedade brasileira espera de nós agora uma visibilidade internacional. Então começa a vir uma cobrança, muito diferente de outros lugares do mundo, porque em outros lugares do mundo o ranking é as famílias preocupadas com a educação dos filhos, e lá a universidade é paga. Então, é claro, se aquela família vai tomar um empréstimo de um banco, e esse empréstimo eles vão pagar em 20, 30 anos, como comprar casa? É bom colocar o filho numa universidade com ranking bom. Então, esses rankings norte-americanos, eles são muito feitos em função do modelo de financiamento das universidades inglesas e norte-americanas. Um dos rankings mais famosos é o ranking do The Times. Porque, baseado naquele ranking, que o valor do juro que você pega no banco vale. É claro que quanto mais alto o ranking da universidade, menor o juro, porque maior a chance daquele indivíduo que cursou aquela universidade ter sucesso econômico. Então, é muito difícil esses rankings, né? Eles foram construídos dentro de uma lógica econômica totalmente diversificada da nossa, que é de universidade pública. Agora, isso não significa que o Estado brasileiro, principalmente o Estado de São Paulo, que gasta muito com as universidades paulistas, 10% do seu ICMS, né, 10% da sua receita operacional com as universidades, que o Estado de São Paulo e a sociedade que paga esse imposto, aí somos todos nós, né, 10% de tudo que a gente paga de ICMS vem para cá, vem para a USP, vem para a Unesp. Queira e espere que as nossas universidades estejam super bem colocadas no mundo. E aí, o que nós, funcionários de informática, temos a ver com isso? Tudo, absolutamente tudo. Bem, em 2011, na Folha de São Paulo, sai USP libera ranking latino-americano de universidades. Quem imagina que um ranking é só a quantidade de papers e o impacto que esses papers trazem na área científica, está redondamente enganado. Os rankings, eles são extremamente sofisticados. Eles vão ver até a qualidade do dormitório onde os alunos dormem. Eles vão ver a qualidade da comida do refeitório. Eles vão ver a qualidade dos bancos e auditórios. Eles vão ver o nível de empregabilidade. Eles vão ver a qualidade do conhecimento que a universidade gera. Esses rankings são muito sofisticados e têm diversos critérios. A Universidade de São Paulo entendeu isso e começa, de 5 anos para trás, a compilar os seus dados, a montar relatórios de gestão cada vez mais sofisticados. Nós somos de uma época, gente, que nós não sabíamos quantos computadores a universidade tinha. Quantos computadores a Unicamp tem? A USP tem 58 mil. Nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Todos esses números, quantos computadores, quantas bibliotecas, quantos livros, quantas teses são produzidas, todo esse acervo informacional, ele é fundamental para você trabalhar no ranking da sua universidade. Por isso que o ranking é um produto do sistema de informações da universidade. Por isso que ranking tem tudo a ver conosco. E eu não estou falando isso porque é uma ideia minha. Eu participei de vários seminários internacionais, com universidades ibero-americanas, com universidades inglesas, norte-americanas, francesas, e todas elas sabem que, quanto melhor a infraestrutura de TI de uma universidade, nos seus aspectos gerenciais, corporativos, humanos, melhor e mais rápido e com maior qualidade são as informações necessárias para você compilar um ranking. Então, talvez a Unicamp, talvez a USP, poderiam estar até ranqueadas melhor, se elas conseguissem gerenciar e administrar as suas informações. Que nós sabemos que é um trabalho extremamente difícil, laborioso,
e envolve as 3 atividades: a estratégia, a tática e a operacionalização. Bem, especificamente, eu descobri uma universidade, que é a Universidade de Albany, que ela tem um programa de pós-graduação para medir o ROI, né? O Return of Investment, na área de TI. Né? Eles têm uma frase muito bacana que diz o seguinte: após décadas de investimento em tecnologia de informação e gastos de milhões de dólares, quantos computadores a Unicamp tem? Quantos CPDs? Quantos supercomputadores? A rede de internet, passei aqui, vi o centro de computação, RNP, 450 funcionários. Quer dizer, quanto que a Unicamp, a USP gastam em informática? Com certeza, por ano, milhões de dólares. As universidades têm uma grande dificuldade de convincentemente demonstrar o seu retorno de investimento baseado em critérios objetivos e formais. Entretanto, todas as universidades concordam que a pesquisa e os serviços educacionais são melhores e mais baratos como resultado. Isso não é um problema só de universidades como as nossas. Outras grandes universidades tiveram a mesma constatação. Foi por causa disso que, há 5 anos atrás, o MIT teve uma decisão extremamente ousada: convencer todos os professores a colocar seus conteúdos educacionais na nuvem, na internet, em forma digital. Segundo passo, convencer todos os professores a abrir todas essas informações. É claro que essa estratégia é de uma obviedade ululante muito grande. O MIT disputa par a par com Harvard e Stanford o número 1 nos Estados Unidos. E estar no número 2 ou número 1 significam milhões de dólares de investimento que vem todo ano. Lembre-se, diferentemente de nós, o ranking norte-americano e inglês está muito associado ao modelo de negócio, porque as 3 maiores universidades norte-americanas não são públicas, tá? Elas são privadas. Elas precisam de receita, elas precisam de financiamento. Elas não têm esse modelo que nós temos aqui em São Paulo, dos 9% do ICMS na lei orgânica estadual paulista. Então, a briga por ranking é uma coisa muito mais violenta do que vocês imaginam. E TI está por trás de tudo isso. Na verdade, o que o MIT fez foi um passo disruptivo no processo, né? Bem, eu especificamente, há 1 ano e meio atrás, fui convidado pela reitoria para criar o programa Cloud USP. Então, existe lá a Superintendência de Tecnologia de Informação, que até recentemente era uma coordenadoria, e me colocaram lá numa comissão permanente, publicada em Diário Oficial, em que foi uma coisa muito interessante, assim, né? Me colocaram numa sala, com um papel que é uma portaria, e falaram assim: você tem 20 representantes de unidades da universidade. Não dá para colocar todos os representantes, porque são 70 escolas. Mas das 70, nós escolhemos, de forma empírica, 20. Né? Então, eu chego naquela comissão, a primeira coisa que eu faço foi contar aquela piadinha da comissão. Né? Vocês conhecem a piada de Deus? Que Deus um dia acordou inspirado e teve a ideia de criar um novo ser. Ele imaginava um unicórnio com chifre prateado, branco, alado, né? Uma obra-prima de Deus, né? Essa foi a boa ideia dele. A má ideia, que ele foi discutir a ideia com São Pedro. E São Pedro falou assim: nossa, Deus, achei a ideia legal, mas por que a gente não monta uma comissão para isso? Aí montaram a comissão, né? Deus, então, determinou que a comissão se manifestasse em 10 dias. 8 meses depois, a comissão veio com o resultado, né? Aí chegou o relatório do unicórnio, aí adivinha que projeto que ele recebeu? Do camelo. Né? Então, quando eu chego lá com a comissão, eu contei essa piada justamente com esse medo, né? Na verdade, todo mundo entrou na sala querendo discutir tecnologia, né?
Eu falei, olha, cloud computing não é tecnologia, tirem o cavalinho da chuva. Tirem o unicórnio da chuva. Cloud é um novo jeito de desenvolver, entregar, acessar e usar tecnologia de computação. Talvez um jeito moderno. Cloud, para mim, é um problema de gestão, não é um problema de tecnologia. É nós imaginarmos que todos os nossos alunos, a partir de um certo instante, nessa universidade, virão com, no mínimo, um laptop, um tablet e 2 smartphones. É imaginar que o acesso aos meios e recursos de informática das universidades paulistas vai mudar radicalmente, e já está mudando, né? Já está mudando a uma taxa muito mais rápida do que nós queremos imaginar que seja. É imaginar que algumas redes, elas são condições necessárias, por exemplo, a rede de fibra óptica da universidade, mas não o suficiente. Eu vou precisar dessa universidade, cada cantinho dela iluminado com Wi-Fi. Na USP, a gente brinca, tem lugares da universidade que eu não consigo fazer ligação telefônica, né? Isso é inimaginável nos tempos modernos, como infraestruturas essenciais para você prover uma infraestrutura de cloud. Imaginando uma nova geração, que não é a nossa, essa geração dos 18, 19 anos, desses garotos que estão se preparando para o vestibular o ano que vem, que vão chegar nessas universidades totalmente conectados. Então, cloud é essencialmente um modelo de governança e gestão. Ele toca em conceitos extremamente complicados para nós. Nós temos aqui funcionários da área de informática. Vocês já imaginaram padronizar o procedimento de compra de servidores dessa universidade? Na hora que eu falo isso lá na USP, eu tenho que pedir para que sirvam copos de plástico, porque é uma fragmentação muito grande. Vai ter gente que vai jogar água em mim, né? É entender que a gente não vai comprar mais computador. A gente vai comprar insumos, cores, memória, capacidade de disco. O computador, ele passa a ser desmaterializado. Ele passa a ser um insumo de consumo, né? Ele pensa também em eficiência. Será que nós somos eficientes? Quantos CPDs a Unicamp tem? Depois de 8 meses lá insistindo, né, insistindo na comissão, resolveu-se fazer um estudo na universidade. Quantos CPDs a universidade tem? São 70 unidades, são 230 departamentos. Quantos CPDs nós temos? Fizemos a conta. Deu 160 CPDs. Onde que estão esses CPDs? Escondidos, aquele professor que ganha o dinheiro na FAPESP, né? E não quer botar no centro de computação. Os professores, todos eles, gostam de dormir aquecidos, né? Fazem pesquisa até horas altas da madrugada. Então, eles gostam de ter o computador embaixo da mesa, na sala do lado. Aí você anda por essas universidades, eu ando aqui na Unicamp também, somos muito parecidos, um monte de favelinhas, né? CPDs puxadinhos. A gente percebe isso quando vê os ar-condicionados, né? As extensões, as favelinhas, né? Agora, qual que é a taxa de uso nominal dessas máquinas? Todas elas com forte e alto ciclo de obsolescência, todas elas gastando energia de unidades que têm outro fim, né? Às vezes você vê verdadeiros supercomputadores numa unidade que não tem vocação para tal. Você vê CPD sendo criados em áreas que podiam ser leitos, tomógrafos. Você vê computadores montados em áreas que podiam ser refrigeradores, a parte de genômica, né? Mas, enfim, tudo isso leva a uma questão de eficiência muito baixa e riscos associados, né? Roubos, furtos, né? Foram clássicos 2 roubos na Universidade de São Paulo, num que eu fui vítima e no outro que o departamento de física foi vítima, em que infelizmente o funcionário foi assassinado, tomou um tiro, né? O que os ladrões estavam procurando lá? Computador. Queriam roubar computador. E um funcionário se interpôs, tomou um tiro e morreu. Ou seja, sobre todo ponto de vista, a eficiência operacional nesse universo atual nosso é muito baixa, né?
Agora, mais importante do que a gente pensar nisso, é pensar como vai ser a entrega dos serviços e aplicações, né? Aplicações robustas, de baixo custo, consistentes e largamente acessíveis. Largamente acessíveis quando eu digo que todo mundo vai usar smartphones, celulares, tablets, né? E aí por diante. Em casa, estamos preparados para esse salto? Estamos organizados na nossa gestão? A governança das nossas estruturas está bem afinada? As coordenações conversam com os centros? A estratégia está afinada com a tática, que está afinada com a operação? Quando a operação arrebata a tática e a tática arrebata a estratégia, você não tem mais ranking, você não tem mais gestão, você perde direção corporativa. Agora, características essenciais do cloud. Autoatendimento sob demanda. Um consumidor pode unilateralmente solicitar suas capacidades de computação. Então, vamos imaginar num processo hipotético. Eu sou eleito lá pelo meu departamento para montar o website do programa de pós-graduação. E mais do que isso, a CAPES me deu um dinheiro, me deu 50 mil reais para comprar o servidor. Hoje, como é que eu faço? Eu vou lá, faço um pregão, fico brigando com o meu departamento de compras, a máquina chega um ano e meio depois, aí eu descubro que a máquina é obsoleta, ganhou o menor preço, a máquina é xing-ling, veio com a fonte pifada, aí depois eu pego 500 reais aí de uma bolsinha, dou para um estagiário, que faz um website, 3 dias depois o estagiário vem e fala, olha, os hackers atacaram o website, né? Enfim. Eu que sou gestor, 1 ano e meio depois, consigo montar o meu servidor da pós-graduação. A USP tem 250 departamentos, então vamos imaginar 250 servidores nessa situação, né? Isso ocorre todo dia. Numa situação hipotética de cloud computing, no futuro eu ligo para o meu centro de computação e falo, olha, eu quero um servidor Xeon com 4 GB de RAM, com Windows ou Linux instalado e com servidor HTTP tal. Ah, então, tudo bem, professor. Me faz o repasse. Fala com o seu diretor fazer o repasse. E eu gasto, provavelmente, 1/3 do dinheiro que eu ia gastar comprando uma máquina nova. Uma infraestrutura virtualizada em cloud computing. Então, atendimento em demanda é isso. É prover recursos como horas, servidores propriamente ditos, armazenamento, automaticamente sob demanda. É claro que dentro de um modelo de negócio, né? No final do dia, um centro de computação tem sua infraestrutura. Para ter uma infraestrutura tier, por exemplo, você tem que gastar muito dinheiro para ter redundância. Então, talvez para cada servidor virtualizado, você tem 2 físicos. É claro que você tem um monte de virtualizados, mas você tem que ter pelo menos 2 para ter redundância. Aí você vai oferecer para aquele departamento um serviço padronizado, seguro, robusto. Aí acabou-se os roubos, acabou os ataques de hacker e assim por diante. Agora, uma característica essencial da infraestrutura cloud, autoatendimento sob demanda. A segunda característica, acesso amplo à rede. Vocês estão fazendo planinho de negócio para estimar provisionamento incremental da rede? Joguem tudo fora. Joga tudo fora, não presta. Eu já falei isso lá. Peguem a infraestrutura que vocês têm de rede, dupliquem ou tripliquem. Porque o impacto, quem fazia cálculo assim no passado, não presta. A cidade de Nova York fez isso, fazia uma progressão incremental quando foram inventar de introduzir a tecnologia de 4G, 3G. Ninguém consegue fazer ligação. Ninguém consegue fazer ligação telefônica em Nova York. Porque inundaram a cidade com 10 milhões de tablets, todo mundo fica fazendo acesso à internet. É o que vai acontecer, é questão de tempo. E esse fenômeno vai ocorrer, quando que começam as aulas aqui? Primeira semana das aulas do ano que vem. Vão vir garotos e garotas com milhares de tablets, laptops, acessando banda larga, querendo ver vídeo, porque o professor botou a palestra dela em vídeo, e o vídeo aqui, vídeo lá. Ou seja, se vocês estão calculando incrementalmente essa rede, vocês têm que mudar os paradigmas. Lá na USP, eu tive que convencer, e eu acho que eu convenci,
nós estamos ligando todos os campi numa infraestrutura de 40 GB e queremos ir para 100 GB. Rapidamente. E existe um outro programa em paralelo, que é o programa de Wi-Fi. Nós queremos ter todos os campi com um Wi-Fi unificado. Para isso, nós tínhamos que o espectro é favelizado também, né? Você vai num departamento típico, você tem o Wi-Fi N Wi-Fi de laboratórios, 2 ou 3 do departamento, 1 ou 2 da unidade e nenhum da USP. Nós vamos ter que inverter essa pirâmide, né? Quer dizer, para quem já foi no MIT, sabe o que eu estou falando. O MIT é uma universidade metropolitana, ela está no meio lá de Boston. Você vai em parques, tem o acesso ao Wi-Fi do MIT na rua. Ah, professor, não é missão da universidade provisionar na rua. Eu falei, tem aluno nosso frequentando lá? É missão, sim. É missão. Vão vir sempre uns caras com essas ideias malucas. Mas amplo acesso à rede é muito importante. E aí nós temos que quebrar paradigmas, e se nós achávamos que nós estávamos bem na área de redes, não achem. Não achem, porque o que está por vir por aí é muito mais. E aí nós temos que, como universitários, universidade de mente aberta, atacar essa questão. O setor universitário das 3 universidades públicas paulistas é um dos mais atuantes na área de informática. Quem tem menos que um computador aqui, eu tenho 6 computadores na minha casa. No meu laboratório, eu tenho que trabalhar com 2 computadores fora o laptop. Essa é a situação de todos vocês. Quem tem mais do que um computador na mesa aqui? Acho que todos vocês, todos. Agora, esses computadores vão ser diferentes, eles vão ser... Quem aqui tem 2 celulares? Quem tem tablet? Eu tenho aluno meu que tem o tablet da Apple e o tablet da Samsung, para tomar vantagem de um e do outro. Então, pensem num amplo acesso à rede. A terceira característica é a questão do pooling dos recursos ou independência de localização. Lá na USP, isso é mais bem entendido, porque nós somos 5 centros de informática. Bem, aonde vai estar o meu servidor virtual? Não sei. Dentro do que a gente chama Cloud 01, vai estar lá dentro. Nós temos até um problema de robustez, tá? A nossa infraestrutura, ela tem que ser replicada, o que a gente chama do tier. Então, o nosso reitor determinou que, além do centro de computação, nós temos uma unidade de backup fora da universidade. Na hora que vocês terem serviços críticos e essenciais, e-mail, folha de pagamento, hospitais, a replicação é muito importante. E a independência de localização é muito importante. Para o usuário não importa. O que importa para o usuário é que o serviço é robusto. Agora, se importa ter um serviço totalmente replicado em Pirassununga, lá parece que tem um dos nossos data centers, que tem inclusive 2 redes de interligação de energia. Então eu posso ter 2 operadoras de energia, Eletropaulo 1 e Eletropaulo 2, até para prever que tipo de serviço super essencial vou colocar lá, né? E pooling de recursos, né? O cliente, geralmente, não tem controle ou conhecimento onde está o servidor. Isso é uma questão de gestão e gerenciamento, né? A outra característica essencial é a elasticidade rápida. A gente cita sempre a elasticidade rápida na questão da matrícula, né? Porque nós temos 100 mil alunos, cada aluno vai fazer matrícula, em média, em 6 disciplinas, e aí você tem que gerenciar os conflitos. Então, você tem, no total, 600 mil matrículas que têm que ser feitas em 5 dias úteis. É a típica situação em que um servidorzinho com 6 cores lá, se você colocar isso, não adianta. Naquela semana, você tem que provisionar e sustentar um desempenho muito maior. Você tem problemas de elasticidade rápida com o programa de HPC, né? Se vier um professor, eu sou da área de computação científica, eu projetei supercomputador, eu desenvolvi software para simulação, eu desenvolvi código, aprendi mais de 30 linguagens de programação, Fortran 90, HPC Fortran, o padrão MPI, quando eu estava em Manchester fazendo meu doutorado, eu ajudei no esforço de padronização. Então, eu sei muito bem o que é tocar supercomputador no Brasil. Os supercomputadores no Brasil são meteoros, né? Eles sobem na lista do top 200 e caem um mês depois, né?
nós não temos um plano de negócio sustentáveis na área de HPC no Brasil. Os investimentos são esporádicos, o ciclo de obsolescência é rápido, mas HPC é o típico exemplo em que você precisa de elasticidade. Chegou aquele professor da física ou da genômica, com aquele problema por causa do paper que ele tem que publicar, e naquele instante você precisa de um ultra supercomputador top one. Aí 3 semanas depois a máquina está encostada. HPC é outro exemplo típico de elasticidade de computação, né? E, finalmente, serviço medido. Se a gente vai vender serviços cloud, vocês sabem quanto a Unicamp gasta de energia para manter os seus computadores? Nós temos uma estimativa na USP. Se são 63 mil computadores, se todas essas máquinas estivessem realmente ligadas, nós íamos precisar de 1 megawatt. 1 megawatt. Eu fiz uma pesquisa e verifiquei o consumo dos data centers das 10 maiores universidades norte-americanas. É entre 5 a 10 megawatts. Você pega a UCLA, por exemplo, é 15 megawatts. Você pega Stanford, 8,5 megawatts. Números não exatamente exatos, que eu estou sem minhas referências aqui. Mas são uma ordem de grandeza a mais em termos de energia do que a gente consome hoje. E uma preocupação muito grande é a TI verde. É você saber que a lei de Moore vale, né? A lei de Moore, para quem estudou, sempre falam, o desempenho dos computadores dobra e o tamanho diminui a metade. Mas ninguém fala que a energia é constante. Se a energia é constante, ela também dobra a cada 18 meses. E aí nós temos um limite. Fazer um super mega computador hoje, ele não tem mais aqueles 2 requisitos de limitação da lei de Moore, que era I/O bound e CPU bound. Hoje eles são energy bound, quer dizer, o que limita o desempenho dessas máquinas é a energia. O que vai ser gargalo e vai limitar todos os CPDs, e o que vai forçar a migração dos professores com as suas favelinhas nas unidades é a energia. Eles vão começar a ligar alguns servidores logo, logo, em que, caiu a luz do departamento, né? Vão botar a culpa na Eletropaulo, e não vão se esquecer que aquele servidor que a FAPESP pagou para ele está consumindo quase 40% da energia de todo o seu departamento, né? Então, o serviço medido diz respeito à medição de todos os recursos, memória, CPU, energia, recurso humano, funcionário. Eu sei, porque eu tenho esse lado dual, eu sou professor e faço projetos. Quando você pede um supercomputador para a FINEP, quantos funcionários você vai precisar? Quem vai fazer o housing? Quanto você vai precisar de ar-condicionado? Você chuta um número, que normalmente é uma proporção do preço total da máquina, e você dá como contrapartida. Você não pede autorização a ninguém para a universidade, e depois você vai ver como você se resolve, né? Esse é o nosso atual modelo de negócios. Num modelo cloud, esse serviço tem que ser muito bem medido para que a qualidade do serviço seja bem prestada. Bem, vocês já devem ter escutado isso, mas uma coisa é escutar esses 3 conceitos do software as a service, da plataforma as a service e da infraestrutura as a service. Outra coisa é criar uma política global para que uma universidade com seus 50 mil alunos, 5, 6 mil funcionários, respeite essa política. Nós estamos com uma estratégia, nós estamos tentando desenhar a arquitetura do programa Cloud USP, e nós estamos tentando prover serviços nas 3 categorias. O primeiro serviço é a infraestrutura como serviço. A gente quer realmente, nos próximos meses, oferecer aos nossos funcionários e professores a possibilidade que um departamento não compre mais uma máquina física, mas que faça uma transposição para o centro de informática, e o centro de informática provisione essa máquina virtual para os famosos websites de programas de graduação ou pós-graduação. A nossa constatação é que a gente não tem nenhum serviço medido e a gente não consegue dimensionar a energia. Nós fomos atrás para saber quantos megawatts o nosso data center tinha. E a gente chegou à conclusão que, sei lá, eu perguntei aqui, temos um data center de 200 metros quadrados. Você precisa ter pelo menos 5 kW por metro. Ou seja, você precisa ter 1 megawatt. Aí você tem 100 kW. Então você só tem área.
Mas se você realmente for dotar de equipamento moderno, provisionado, padronizado, você não consegue rechear aquele data center porque vai faltar energia. Então, tudo isso tem que ser muito planejado e medido. Plataforma como serviço é a unificação do nosso e-mail USP. Nós estamos unificando o e-mail numa solução de cloud. Nós somos 300 mil contas no final. Aí ficou aquela discussão bizantina, se o hospital é USP, não é, porque normalmente tem um convênio com a Secretaria da Saúde. Mas falei, está em terreno da USP, está com contrato de gestão da USP, então é USP, né? Então, nós estamos criando uma plataforma integrada, virtualizada, de e-mail, tentando atender 300 mil contas. Inclusive, as contas dos egressos. As contas dos egressos. Porque um aluno que passou pela Universidade de São Paulo, se ele não foi expulso por indisciplina, se ele não pediu para sair, ele é aluno da USP para sempre. É a mesma coisa com a Unicamp e qualquer outro aluno. Eu constatei isso com ex-colegas do MIT. São professores da Universidade de São Paulo, mas continuam usando o e-mail do MIT. E ex-alunos de 1967, colegas do meu pai, que professores já aposentados pela USP, mas com e-mail mit.edu. Por quê? Se o MIT pode, por que a USP e a Unicamp não podem também? E, finalmente, software as a service, em que você pode ter um esforço tremendo aqui com a questão de licenças, né? Não sei se vocês estão familiarizados, mas tem muita ferramenta de simulação, MATLAB da vida, que a gestão dos departamentos é uma loucura. E aí você pode virtualizar tudo isso, rodar MATLAB em tablet, rodar MATLAB em desktop, e você oferece o próprio processo de articulação e compras da universidade, principalmente no software, é sistematizado. Bem, virtualização e mobilidade são duas palavras-chave, né? O uso medido é cobrado de acordo com o seu uso efetivo, né? Qualquer projeto de cloud tem que ter as duas palavras, virtualização e mobilidade. Cloud no mundo, né? Os data centers nos Estados Unidos, mesmo com a crise, estão crescendo 13% ao ano, por causa desse fenômeno de cloud. Nos Estados Unidos, são 10 milhões de metros quadrados de data center em 2009, tá? 13% ao ano. Na Índia, eram 130 mil metros quadrados em 2010, com crescimento de 34% ao ano. E na China, 330 mil metros em 25% ao ano. Eu estimo que se a gente juntar todos os data centers da USP, Unicamp e Unesp, nós vamos ter 5% dos data centers brasileiros. Eu estimo aí que os data centers brasileiros estão da ordem de 100 mil metros também. Nós teríamos aí entre 5 a 10 mil metros de área, mas tudo favelizado, tá? Nós vamos ter um problema de urbanização terrível. São saletas de 10, 15, 20 metros quadrados espalhados por todos os cantos da universidade, né? E isso é um trabalho que a gente precisa... Para vocês saberem como nós estamos mal, no ranking latino-americano nós estamos em 4º lugar. O México está na frente da gente, o Chile está na frente da gente, a Argentina está na frente da gente, provavelmente o Uruguai vai passar a gente e o Brasil vai estar no 5º, no ranking de data centers. E é incrível, né? Porque é um país que tem todas as condições de ter essa infraestrutura. O Chile está em 1º ou 2º lugar, é um absurdo. O Chile tem terremoto, né? O Chile tem terremoto. O Chile não tem energia que o Brasil tem. Mas os data centers da Google estão lá. O que é um problema para nós. Por isso que eu sou anti... Assim, esse é um outro princípio também. Eu acho que se o nosso negócio é conhecimento, e eu só conheço uma empresa no mundo que tem a idade da USP, que é a IBM, como que nós vamos botar nossos dados nessas nuvens privadas? Eu parto do princípio que se o negócio da USP, da Unicamp e Unesp é conhecimento, esse conhecimento tem que estar num data center público, gerido por essas universidades. Então, não me venham com o papo de botar em clouds privados, não importa a marca, que eu vou ser totalmente contra. Só um telescópio da USP, lá no Chile, está nos entregando por dia da ordem de 5 a 10 GB, dá alguns petas. A gente fez esse dimensionamento também.
Para a gente conseguir armazenar todos os nossos acervos da universidade, nós precisaríamos algo em torno de 5 a 10 petabytes. Né? Eu vou deixar numa empresa privada, sendo que essas empresas privadas não conseguem durar mais do que 10 ou 15 anos, em média. Quem imaginava que a Sun ia desaparecer? Quem imaginava que a DEC ia desaparecer? Uma que não consegue desaparecer é a IBM, tem aí 100 anos de história. Outra que está um pouquinho mais velhinha é a Microsoft. O resto é tudo exceção. O Cloud USP, né? Bem, cada um tem que olhar seus números. Aí vocês me desculpem que eu vou estar falando de muitos números próprios nossos, né? Eu fiz uma análise nos últimos 20 anos do que aconteceu com a Universidade de São Paulo, tá? A USP cresceu 5% ao ano nos últimos 20 anos. A quantidade de mestres, em 20 anos, aumentou 250%. Doutores, quase 300%. Papers, 730%. Número de professores cresceu 1%. E o número de funcionários decresceu 15%. Então, como que a gente resolve essa demanda de crescimento? Que os sindicatos não me vejam, hein? Não estou incendiando. TI. Se a gente pegar o número de funcionários de TI, que na época eu não tinha esse número, o crescimento de número de funcionários de TI cresceu quase 500%. A média dos funcionários caiu 15%, mas em TI é uma área que cresceu vigorosamente, pelo menos na universidade. E eu pretendo ter esses números logo, logo. Os nossos desafios: internacionalização, excelência em pesquisa, esse blá 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 que vocês conhecem, né? Mas como a gente resolve esses desafios com a TI? Por isso que nós estamos indo para o cloud. No nosso caso, nós somos aproximadamente 750 funcionários em TI. O que eles estão fazendo? Eu sei que aqui na Unicamp tem 150 no Centro de Informática. Na USP são 250. E os outros? Estão fazendo nananenê de computador que está quase caindo, estão indo lá falar com o chefe de departamento e pedir R$500 para ir comprar memória na Santa Efigênia, ou pedir um dinheiro para comprar um no-break. Imagina o tempo que eles estão perdendo gerenciando coisas que eles não deviam gerenciar. E eu estou falando de universidade, eu estou falando de uma corporação que tem que primar para a excelência. Eu prefiro o meu funcionário tendo um curso do que tendo que comprar memória na Santa Efigênia simplesmente porque o computador está com 2 anos e pifando. Então, imaginem um mundo hipotético de cloud computing, o que vai acontecer? No mínimo, nós vamos dar ócio a esses funcionários. Nós vamos desonerá-los de atividades que estão no limite da capacidade física e profissional deles. Né? Isso quando eles não são compelidos a enfrentar situações que não deviam enfrentar, como foi o caso dos roubos, que eu citei para vocês. Né? Do ponto de vista corporativo, o nosso investimento é 25 milhões de dólares por ano. E na área de pesquisa, a gente estima de 3 a 4 vezes mais. Esse pessoal tem que ser conversado também. Né? Não adianta o modelo de cloud ir para frente se os professores continuam agindo à moda antiga. Eu sou muito bom, eu sou professor 1A do CNPq, eu vou lá na FAPESP, bato na mesa e consigo, porque o Brito é reitor da Unicamp, 10 milhões para o novo supercomputador. Aí a máquina chega aqui, não tem energia, não tem infraestrutura, assim por diante. Isso ocorre em larga escala, tanto que a gente estima que o orçamento na área de pesquisa é de 4 a 6 vezes maior do que o orçamento nominal da universidade. E é mesmo. Né? 25 mil computadores era a contagem antiga, isso daqui praticamente duplicou. Até porque foram criadas algumas políticas do tipo, tem um computador, registra no sistema da USP, nós damos uma verba de manutenção para você. Aí começam a aparecer máquinas registradas oficialmente por causa desses projetos de pesquisa. Né? Clusters é uma coisa absurda também. O que tem de cluster espalhado pela USP, só a Petrobras aí deu para a USP uns 6 ou 7. A Unicamp é a mesma coisa, estão construindo os prédios para botar os clusters aqui. Né? Vale, Embraer. A gente estima que cores de CPUs, nós temos alguns milhares aí. Os números são muito variáveis, nós estamos compilando agora. Tem gente que fala 2.000, tem gente que fala que 5.000, mas a ineficiência é muito grande.
né? O projeto Cloud USP ele é de 3 anos. A gente resolveu dividir o projeto em 3 domínios, porque são 3 comunidades que normalmente não se falam. A gente dividiu no domínio de ciência, no domínio de ensino e no domínio corporativo. O pessoal de RH nunca vai conversar com o pessoal de computação científica, essa é a verdade. Por outro lado, tira a folha de pagamento do ar aqui na Unicamp para ver o que acontece no dia seguinte, né? Tem greve, polícia entrando no campus. Então, existem serviços ultracríticos, existem serviços críticos e serviços semicríticos. Você tem que separar os domínios, até porque tem lugares, por exemplo, como a área corporativa, que você consegue padronizar equipamento. Na área de learning, mais ou menos. Na área de science, eu chamo do ecossistema, da selva, né? Com biodiversidade. Porque vocês vão ver aqueles professores da biologia que querem aquela máquina PDP-11, que roda aquele software de biologia que trata aquela molécula que foi comprado pelo departamento em 1987. E você vai ver aquela máquina funcionando e o técnico de informática vai dar risada, falar, puxa, tem aquele computador do Arco da Velha, peça de museu. Mas para o cientista que faz aquela pesquisa muito vertical, aquela máquina pode ser importante. Então, no domínio da ciência, além dos super ultra clusters, você tem o que a gente chama de máquinas exóticas, máquinas muito específicas para atividade de pesquisa fim, né? Agora, poderiam ser máquinas melhor alojadas, em centros de computação. E por que os professores não colocam as máquinas nos seus centros de computação? Porque não confiam na gente. Estou falando como professor, que já esteve do outro lado. Não confia. Não confia porque, às vezes, o diretor foi o ex-desafeto dele, porque, às vezes, naquela hora que o cara estava escrevendo o paper, acabou a luz do data center, ele perdeu o paper. As histórias são as mais incríveis possível. Para a coisa funcionar, o ideal é você dividir em 3 domínios e atacar especificamente cada um desses domínios, nos seus quesitos de governança, nos seus quesitos de gestão, né? Bem, a USP tem uma trajetória de cloud, a gente tinha muita pesquisa na área, né? E a gente já tinha até uma homepage com serviços, né? Então, de uma forma esporádica, a gente oferecia serviços de plataforma as a service para DNS, para e-mail, para Groupware. Agora, essa página está sendo reformulada, porque passa a ser uma política oficial da universidade. Nós estamos fazendo investimentos maciços em infraestrutura, constatamos que nossa rede não estava boa, nosso Wi-Fi não estava bom, nosso data center não conseguia alojar aí seus 600 cores para a gente provisionar servers. Enfim, se a gente entrasse na cara e na coragem no nosso programa Cloud, sem infraestrutura, ia ser um voo de galinha. Ia ser um hype, todo mundo ia falar tudo, mas na hora do vamos ver, eu ia ter um problema seríssimo de provisionamento e contenção por limitação de recursos. E a principal limitação que nós tínhamos é energia, né? Bem, nós temos ideias, né? Na área de e-science, eu vim com uma ideia muito louca, né? Nós somos 6 mil professores e 15 mil funcionários. O nosso maior negócio não é conhecimento? Conhecimento não é bit? Quantos pendrives cada um tem aqui? Eu tenho uns 8 no meu bolso. 1 terabyte, quanto que a Google dá? 1 giga, 10 giga? 10 giga? 100 vezes mais. 1 terabyte por professor e funcionário dessa universidade. Não, absurdo, vou baixar pornografia, que nada. O negócio não é ciência, não é conhecimento. Eu tenho 5 tera no meu laptop. Há 25 anos, toda a informação que eu gero nessa universidade, eu tenho 2 e-mails, um pessoal e um da universidade, mcazufo@usp.br e mcazufo@gmail. Todo o conhecimento que eu gero, essas palestras estão no meu laptop, eu preciso de 5 tera de backup. Dá 1 tera para o professor aluno, né? É o que a gente chama de storage data intensive, né? Se você pensar os acervos, quantos acervos essa universidade tem que não foram digitalizados? A gente anda, o departamento de arquitetura tinha, por exemplo, um acervo de 10 mil plantas de São Paulo histórico, de 1880 para cá,
em acetato, em papel, pegando fogo, corroendo, oxidando, né? E, finalmente, HPC, que é um outro problema, né? CPU intensivo precisa de muita energia. O que está levando o nosso reitor a se convencer que nós precisamos ter um data center específico para a universidade, para colocar só supercomputador. E-learning. E-learning e os acervos. A USP está mais ou menos bem nisso. Então, apesar de nós estarmos ranqueados entre top 100 no mundo, a nossa biblioteca digital, com 27 mil teses, se não me engano, está melhor que a 11ª. O último ranking que eu peguei era a 11ª. Eu acho que já está no top 10. Simplesmente porque nós conseguimos organizar com o serviço de bibliotecas da universidade o nosso acervo digital. Então, antigamente a gente se preocupava com a tese escrita, hoje publicada em papel. Hoje a gente se preocupa com a tese virtual, em PDF. Os números que eu tinha de mais ou menos 6 meses atrás eram 25 mil teses e dissertações. E número 11, se não me engano, já está em top 10. Né? Aprimoramento dos ecossistemas de aprendizagem. Aqui também é uma selva, né? Cada um quer seu ambiente de aprendizagem. Um quer Microsoft, outro quer Google, outro quer Stoa, outro quer Moodle. Você tem que soltar tudo. Você não pode imaginar uma unanimidade nessa parte de aprendizado numa universidade. E no dia que houver essa unanimidade, eu acho que USP e Unicamp acabaram, fecha. Porque não é assim que funciona nesse setor. Né? Então, lá nós temos Wiki, Moodle, USP Social, IPTV e outras redes que estão vindo aí. Né? Quarta-feira passada estava o pessoal de Pernambuco, Federal de Pernambuco, com uma nova ferramenta que provavelmente a USP vai adotar também. E, finalmente, a área corporativa. Né? Quando o reitor da USP toma posse, a primeira coisa que tem que fazer é escolher o secretário-geral da universidade. Porque esse secretário-geral tem que assinar todos os diplomas. O reitor fala, professor, parabéns. No dia seguinte vão vir, no mínimo, 150 diplomas por dia para ele assinar, e são 5 mil. Se você pegar 300 dias úteis, dá 150 diplomas por dia para assinar. Então, um dos principais projetos nossos é o e-diploma, com certificação digital, inclusive para evitar fraude. Né? E-matrícula, 100 mil matrículas em uma semana, bom exemplo de elasticidade. Certificação digital, tem um projeto que está em discussão aí, que é o Supercartão, seria o Supercartão USP, né? Porque nós temos o cartão alimentação, a gente tem fé pública, somos todos funcionários públicos, certo? A lei funciona um pouco diferente para nós. O GED, e o GED foi o típico exemplo de elasticidade de dados, né? Porque a gente está digitalizando todos os processos. Agora estão vindo recomendações da reitoria de como digitalizar os processos. Senão você configura, a secretária do departamento configura a impressora na super opção, haja storage, para colocar toda a papelada burocrática que a USP tem. Né? E o e-mail. O e-mail está fechado, é um processo violento também. Algumas unidades, o Instituto de Física da USP, no campus São Paulo, tinha 56 servidores de e-mail. A Escola Politécnica, eu não quis falar, mas a gente devia ter uns 80 servidores de e-mail. No meu laboratório tem 3, né? Então, unificar o e-mail é muito importante. E amarrar o e-mail com o storage é mais importante ainda. É dentro da estratégia do e-mail que nós estamos criando nossa estratégia de storage. E, provavelmente, para quem participar do GINFO da USP esse ano, vão ter os cases já em implantação. Nós fechamos a licitação do sistema de e-mail em dezembro, para até 300 mil contas. Bem, a estratégia nossa é foco na virtualização e mobilidade, com uma arquitetura escalável, verde e replicável. Nós estamos muito preocupados com a questão da TI verde no cloud. Né? Por exemplo, você vai comprar um data center, você não coloca requisitos de energia verde. É só você trocar o processo de microeletrônica. Eu não quero 130, quero 90 nanômetros, ou o tipo de memória. Nós temos casos bem interessantes que a gente mostra que a gente consegue economizar até 40% da energia de um servidor. Só fazendo escolhas mais adequadas. Escolher o tipo de fonte, por exemplo. Elásticos e treinamento intensivo. Eu tenho defendido fortemente que, na hora que o cloud entrar,
eu não posso falar dos 750 funcionários, mas pelo menos 500 vão estar sem o que fazer. Se o cara viveu a vida toda no departamento cuidando de 2 ou 3 servidores e esses servidores desaparecem, o que ele vai fazer? Ele tem que ser um sócio do centro de computação no provisionamento de serviço. Ele vai continuar instalando o sistema operacional, configurando máquina, mas não necessariamente com a máquina física lá, a máquina em algum lugar na universidade, né? Então, a requalificação desses funcionários é muito importante. E sempre fazer análise de custo-benefício. Bem, para nós, a gente pode trocar talvez Cloud USP por Cloud Unicamp, é uma oportunidade para a gente se reorganizar e prestar serviços com qualidade na área científica, no aprendizado de serviços corporativos. É claro, você criando essa estrutura, o sistema de informação da universidade vai melhorar significativamente. E a isso se remete à ideia original, que certamente o ranking da universidade melhora. Na verdade, o argumento que eu tenho colocado é o seguinte: vamos fazer o projeto de cloud na USP, mas vamos trabalhar com ranking. Vamos imaginar o que nós, funcionários de TI, vemos em termos de informação, que nenhum outro professor, gestor ou reitor da universidade vê, para nos ajudar no ranking. E eu acredito que é uma questão de convicção minha, né? O Estado de São Paulo, na Federação Brasileira, é uma espécie de Coreia. Isso palavras do professor Brito Cruz. O Brito mostra um slide lá na FAPESP, em que ele mostra que a Coreia investe 2,3% do seu PIB em ciência e tecnologia. O Estado de São Paulo hoje está investindo 1,8%. Em 2020, vai investir o mesmo que a Coreia. E aí ele fala, mas tem um problema. Enquanto na Coreia quem investe são as empresas, no Estado de São Paulo é o setor público. O setor público, leia-se, USP, Unicamp e Unesp. Então, essa responsabilidade moral, essa responsabilidade pública, se encontra na nossa mão. E eu acho que, se vocês estão pensando em um projeto de cloud na Unicamp, ou se vocês estão pensando em maiores desafios, não se esqueçam que o ranking é um critério muito importante na definição das suas políticas internas. É isso daí. Obrigado. Eu acho que temos tempo aí para algumas perguntas. Tudo que eu falei nessa palestra tem esse documento aqui, que é um documento simples, de 4 ou 5 páginas, do NIST, porque lembram que falava, computação em nuvem é confuso, ninguém tem definição, papo de vendedor. Para quem vem com esse papo para mim, é papo de vendedor. O cara que caiu em papo de vendedor. Porque a definição é clara, objetiva, as universidades norte-americanas, europeias e asiáticas estão muito bem estruturadas. E todas elas usam como referência The NIST Definition of Cloud Computing, desses 2 autores aqui. Hoje estão surgindo processos de certificação, homologação e padronização definidos pelo NIST. O NIST é a ABNT brasileira, tá? O equivalente norte-americano. Então, não existe confusão. A confusão é o vendedor que quer criar para vender o produto A em detrimento do B. Na área corporativa, na área de grandes organizações, como é o caso da Unicamp, da USP, isso está muito pacificado e claro. A definição é clara, mas é claro, cada organização tem seu jeito de conduzir suas políticas. Cabe a vocês discutirem, pesquisarem e, se quiserem, implantarem o modelo de vocês. Obrigado. Aquela parte do web-mail que você falou para o final, do web-mail não, do e-mail para todo mundo, 300 mil contas, né? A ideia é fazer um serviço tipo um web-mail acessível de qualquer ponto da internet, quer dizer, na verdade, centralizar todos os e-mails que estão espalhados pela universidade num único sistema, seria uma coisa desse tipo? Na verdade, não é no único sistema, unificar a política. Como nós temos 5 campi, esses servidores podem ficar no interior, na capital ou em algumas grandes unidades. Agora, o sistema será único no sentido
da mesma infraestrutura. E a gente está pensando muito em dispositivos móveis. Então, dentro dos critérios para fazer a licitação, nós escolhemos um sistema de e-mail que funcione preferencialmente em tablets, smartphones e celulares. Agora, funciona em computador normal também. O meu sistema já está funcionando. Agora, nós estamos migrando todas as contas para essa infraestrutura nova. Ou seja, a mesma ferramenta. Aí eu vi que vocês estavam na palestra anterior discutindo LDAP. A autenticação é muito importante, porque a senha única é através do e-mail corporativo. Porque não faz sentido eu entrar no sistema da USP com um e-mail Gmail. Ou se a minha senha falhou, mandar para o Gmail. Fica vulnerável. A gente está tentando trabalhar num domínio, né? E aí o sistema de e-mail é único. Agora, a implementação é em cloud. Então, isso é montado em cima de várias máquinas virtuais, com uma infraestrutura de storage, e, eventualmente, tem migração, né? Ribeirão, por exemplo, tem 20 mil contas, por causa do hospital. A Escola Politécnica sozinha tem 15 mil contas. Aí, se o cloud é público, privado, se a infraestrutura fica local no departamento ou não, é uma questão que a gente toma no comitê. Mas a ferramenta de e-mail é única. É uma ferramenta que foi projetada para durar 5 anos e é única para todo mundo. A única ameaça que tem é que a gente fica na mão daquela solução. Mas a gente escolheu uma solução interessante porque ela é pública e privada. Ela é software livre, mas tem a versão de suporte. Então, tem esse balanço, né? A versão comercial ela tem umas características de escalabilidade que a versão livre não tem. Mas as unidades que já estão querendo fazer a migração já estão indo para a versão livre. Agora, como a nossa ideia foi escolher em termos de especificação, não em função de um vendedor que nos empurrou, a gente nem discute qual que é a solução, porque ela tinha que entrar nas especificações do programa Cloud que a USP determinou. Então, essa é uma excelente pergunta. Até agora, está todo mundo acostumado a comprar essas situações clássicas de storage, que são carésimas, né? Não é a solução que a Google entra. Então, nós estamos trabalhando com 2 soluções. Storage hierárquico, para aplicações supercríticas, e nós estamos discutindo middlewares, softwares, que podem trabalhar com esses bancos de servidores, como é na Google. Sei lá, você pega lá um corredor com 20 petabytes, e com uma redundância em RAID 5 enorme, né? Falta muito software para isso, e quem tem não vende. Yahoo da vida, Google, Amazon. Há até uma constatação que, nesse setor especificamente, a indústria está quase uma década à frente da universidade. Porque eles desenvolvem essas soluções para storage de baixo custo, mas eles sequer comercializam, porque eles preferem vender o serviço do que vender a solução. Então, isso é um problema. Nós estamos homologando várias soluções, isso vai ser apresentado no GEINFO. Parece que nós estamos descobrindo um caminho para ter uma solução. Nós temos lá na USP o sistema corporativo isolado do centro de computação. Então, existe até uma competição do bem entre eles, vendo qual que é a melhor solução. E um dos problemas é a questão de resolver o storage crítico. Parece, os técnicos lá estão conversando loucamente, que nós conseguimos um caminho para isso, usando uma solução open source. Professor Marcelo, 2 coisinhas. Primeira, eu perdi um pouco. Quanto tempo já vocês estão trabalhando nisso na USP? Foi criada a comissão? Então, cloud, a USP tem uma longa história em HPC, né? High Performance Computing. Então, em 2003, 2004, eu mesmo já brincava com grid, essas coisas, né? Em 2009, a gente montou o Grid USP. A comissão ela foi implantada em abril do ano passado. Mas é interessante que nós estamos indo muito rápido, porque, na verdade, a gente percebe que a universidade tem várias ações paralelas. Então, meu papel lá na comissão é apontar todos os vetores para a mesma direção. E esses 20 membros da comissão, o pessoal do CCE? Nós temos os 5 centros de informática, CCE, Ribeirão Preto, Pirassununga, Piracicaba e, se não me engano, Bauru.
Então, tem os representantes dos 5 centros de informática. Na comissão. Tem as grandes unidades e tem as pequenas unidades. E você trabalha só com esse pessoal da comissão? Porque é estratégica nas definições das políticas. Estratégico. Eu não tenho ascendência sobre os diretores. Essa comissão ela tem um papel de peopleware muito forte. O poder das ideias, né? A gente discute. Tem gente, o pessoal mais operacional, sempre acha que é papagaiado, está perdendo tempo, quero voltar e cuidar da minha máquina. Mas a comissão tem um papel estratégico e tático. E essas ideias já foram levadas para os docentes, para os departamentos e está tendo adesão? Não, você não precisa levar, hein? Porque você vai oferecer serviço. Quem quiser aderir, vai aderir. Vai aderir, e vai aderir. A gente sabe, não temos dúvida nisso. Tem unidade que está nos pedindo 15 mil contas de e-mail, 800 contas, né? Agora, quem vai cuidar dessa infraestrutura mesmo são mais o pessoal aí desses 5. O que a comissão faz, cada representante da minha comissão responde ao seu diretor. Então, é criada uma expectativa e o representante tem a obrigação de setar a expectativa com o respectivo diretor. Aí, o chefe da superintendência de informática conversa com os diretores de unidade. Então, criou um contexto político muito favorável, porque aí você não tem quebra de hierarquia. O superintendente da comissão de informática conversa com os diretores. Eu não tenho um cargo de gestão, eu não sou nada na universidade, a não ser professor. Então, estou nessa comissão. Aí, então, eu reporto a coordenação da superintendência de informática, com documentos, e ele conversa com os diretores, aí vai setando expectativas. E, ao mesmo tempo, na hora que a gente define a grande estratégia, a gente mapeia questões táticas, e aí tem as questões operacionais, que o diretor de cada centro de informática tem que tocar. Aí fica um processo de alinhamento de vetores que sejam mantidas. E aí o pessoal operacional vai para a implantação. Tem muita discussão técnica, né, a nível operacional, gestão, energia, tal. A governança, eu acho que o Gil da Costa Marques, que é o arquiteto da governança, conseguiu fazer uma estrutura que funciona. Né, que funciona. Muito obrigada. Professor, já se tem uma infraestrutura de software para estruturar essa cloud? Vocês já pensaram? Então, tem uma solução de software livre que está em fase de homologação. Quem surgiu com essa ideia foi o nosso pessoal de corporativo, serviços corporativos da universidade. Eles estão sendo muito rigorosos na homologação, e por isso que não estão anunciando a ferramenta, porque eles vão implementar para os nossos sistemas críticos. Então, eles querem ter certeza absoluta que o sistema é robusto. Este mês, a USP já migrou de sistemas.usp.br para uspdigital.usp.br, já tendo essa infraestrutura de cloud. Nós unificamos a senha única, que não é necessariamente a senha USP. Como isso atrasou a licitação, está vindo, na sequência, aí o CCE está implantando o e-mail USP, e a ideia é unificar tudo. Existem cronogramas. Agora, o que é muito bacana é que você vê setores que tradicionalmente não se conversavam na universidade, por exemplo, as unidades, conversando com serviços de computação. Por isso que cloud não é tecnologia, cloud é gestão e governança. Tem que se dar muita preocupação com isso, e tem um trabalho de evangelização no começo muito forte. Você tem que conversar e conversar. E sempre vai vir aquele chato, porque a universidade são de ultras especialistas, o doutor sabe tudo, o doutor sabe tudo, que vai chegar e falar, pô, papagaiada, estão jogando tempo fora. É porque o ambiente universitário, o pessoal, é muito assimétrico. Como que você consegue misturar, só numa corporação como a nossa, você consegue misturar advogado com geneticista, com engenheiro, com médico, com filósofo. Então, fazer um cloud é entender que a universidade é muito assimétrica, em termos de percepção do que é informática, e às vezes o doutor sabe tudo atrapalha, porque ele chega lá e fala, eu sei de tudo, tal, e constrange o outro que está numa unidade menor, que tem lá seus 60 e-mails para gerenciar, e é uma outra universidade. Então, você tem que ter uma fase assim, de setup, de diálogo muito grande, muita paciência. Eu, na minha época acadêmica, era um cara de fortes ideias, briguento, tal. Estou tomando muito chá de camomila, tem que ir lá, conversar, e aí você vai pavimentando, né? Agora, não tem jeito. Numa certa hora, sobe para um nível executivo.
Aí os doutores sabem tudo, o pessoal bem empenhado tem que estar no circuito, mas alinhado. Não pode entrar no processo sem alinhado a grande estratégia. Isso também traz conflitos, né? Porque esse pessoal que manja muito de informática é muito autocentrado, acha que sabe fazer tudo sozinho. Então, existe uma dinâmica psicológica muito grande no processo, que tem que ser levada, principalmente porque a gente está lidando com humanos, né? Que são muito variáveis. Tem mais pergunta, não? Então, vamos almoçar. Foi um prazer estar com vocês e espero ter ajudado.